Olá, nesta edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com um moço que faz de tudo um pouco quando o assunto é arte. Ele é escultor, pintor, artista plástico, que acaba englobando essas duas artes que eu falei, também é diretor, escritor também, nossa, figurinista, enfim, e além de tudo isso, ainda é arte educador, que eu acho que deve ser a parte mais deliciosa desse seu trabalho. Bem-vindo, Waldson Braga. Obrigado, Alexandre. Bom, como é que você veio parar no Piauí? Vamos começar do começo, né? Pela linha do tempo. Você que é paraense. Nasci na cidade de Marabá, no Pará, e desde pequeno, criança, eu já tinha algumas habilidades, né? Fazia arte em papelão, fazia arte em garrafa PET, e eu me lembro que com 12 anos de idade, os principais eventos da cidade, eu já fazia cenografia. Na escola, todos os painéis de semana cultural. Mas como é que descobre isso? Tipo, de repente você, num determinado momento da sua vida, vai acontecer um evento na sua escola e você oferece, tipo, olha, eu sei fazer, e é assim que acontece? Era muito fácil as professoras identificar, porque além de prestar atenção na aula, mas também passavam a maior parte do tempo desenhando. Então a professora já via as habilidades e começou, faz isso aqui, faz isso aqui, e isso foi ganhando reconhecimento. Algumas pessoas políticos também, naquela época, começaram a me convidar para fazer grandes eventos, né, como o Maraluá, que acontecia em Marabá, na beira do rio, e várias pessoas, numa época do ano, a cidade inteira se caracterizava de acordo com o tema daquele evento. Todo mundo pegava uma embarcação e ia até a praia, para prestigiar um evento que tinha uma cenografia enorme. O evento tinha quase 75 mil pessoas dentro de uma arena e as principais atrações musicais iam se apresentar naquele evento. E eu, apenas um menino, fazendo arte, e isso para mim era muito satisfatório. E chamava a atenção, com certeza. Com certeza. Minha mãe foi um exemplo de vida em todos os momentos, né? Foi ela que me apresentou a arte de uma forma diferente. Porque assim, eu cresci vendo minha mãe sofrer muito, que meu pai tinha um problema sério com alcoolismo, e eu cresci determinado dizendo, olha, eu nunca vou botar álcool na boca, porque se meu pai se transforma quando bebe, eu não quero que isso ocorra comigo. E para mim, olhar para minha mãe como exemplo, como mulher, foi uma grande incentivadora. E ela lia uma Bíblia ilustrada e tinha desenhos nessa Bíblia. Bíblias ilustradas eram lindíssimas, enormes. Começava pela capa. Pela capa. Pela capa com dourado, aquela coisa toda. E aí eu pegava esses desenhos e reproduzia no papel. Sério? Era o que eu mais gostava de desenhar. E nas aulas eu passava a aula inteira desenhando. E a partir daí começou a ter o reconhecimento das pessoas. Tá, mas aí você veio parar no Piauí como? Eu vou contar bastante da tua história, por onde você passou, os trabalhos importantes que você fez, mas como deixou de ser paraense para ser um pouco piauiense? Bom, Piauí é uma terra querida que me abraçou, assim, de portas abertas para desenvolver diversos projetos, né? Aqui eu fiz trabalho em comunidades quilombolas, praticamente todas as cidades do sul do estado, Acauã, Betânia, Capitão Gervásio. Passei por diversas cidades fazendo um trabalho com essas pessoas menos favorecidas. Mas antes disso, eu de Marabá fui para Recife, trabalhei na Premier com algumas empresas, algumas bandas de sucesso na época, Calcinha Preta, Companhia do Calypso. Fazendo figurino e cenografia cenário. De DVD. Cenografia de DVD. Aí de lá eu tive a oportunidade de ir para Salvador, trabalhar na empresa Bicho da Cara Preta. E nessa empresa eu conheci conheci Carla Pérez, conheci a Harmonia do Samba. Na época a Ivete Sangalo estava saindo da banda Eva. Fiz alguns trabalhos lá e conheci Marcos Paulo, que era um diretor da TV Globo. E ele viu umas máscaras que eu tinha feito para Daniela Mercules, se interessou e disse, eu vou levar você para o Rio para fazer Hoje é Dia de Maria, que era um pássaro que eles precisavam, que era um papel. Um momento bem interessante da dramaturgia brasileira, que fez, inclusive, que colocou à disposição uma proposta completamente diferente dessa dramaturgia, né? Isso. E eu acho que casava bem com essa ousadia, com esse alvoroço que a tua arte também causou. Hoje o Dia de Maria reflete muito do que é o Waldson como pessoa. Primeiro,
é um mundo lúdico, né? E foi a primeira vez que a TV apresentou algo que era uma proposta teatral, mas dentro de uma série, de uma minissérie. E tudo que a gente fez foi um cenário gigantesco, com pinturas, era uma tela de 15 metros pintada, que os atores encenavam dentro dessa grande pintura, né? Era um globo que foi montado tipo uma tenda de circo, e quem assinava a cenografia geral era a Lia Renha. E recentemente eu estive com a Lia, que ela esteve aqui no Piauí fazendo um curso de direção de arte, e foi muito bom quando eu estava lá na aula e de repente ela mostrando algumas fotografias, e eu olhei para ela e digo: Lia, esse que está pintando o painel sou eu. Naquele momento ela se assustou e ela disse: olha, gente, entre nós tem alguém que viveu aquele momento junto com a gente, e foi um momento tão bom, porque já tinha mais de 10 anos que eu não via a Lia. E de repente ela está aqui no Piauí, eu fazer o curso novamente, está ali perto dela, e a gente viveu belas recordações. Porque até então tudo que é projetado hoje é muito espelhado no que foi Hoje é Dia de Maria. Agora, recentemente, Luiz Fernando de Guimarães fez o pedacinho do chão, né? Do céu, é chão? Do chão, meu do pedacinho chão. do chão, isso. E foi muito inspirado na proposta que era o Hoje é Dia de Maria. Porque quando tem alguma coisa, alguma obra, algum trabalho que marca, fica difícil você ir para o passo seguinte sem beber naquela fonte. Ele se torna uma referência, né? Que bom. Assim como quando a gente olha para a arte, a gente consegue ver esses grandes artistas que estavam no passado, você se inspira neles para fazer um novo no presente. Então tudo é uma história, vem uma linha que você segue e que se torna referência. Às vezes eu costumo falar aqui no nosso programa Cena Aberta que eu não consigo seguir uma linha do tempo bem cronológica. Com você vai ser mais bagunçado ainda, porque mistura tudo. Por exemplo, quando você fala dos grandes artistas, né, de beber nessa fonte dos grandes artistas, e você que olhava as gravuras, as fotografias de uma Bíblia ilustrada que tem arte bem próxima daquela questão do Renascimento, da questão do Barroco, aquela pintura forte com aquela cor escura, sabe, bem marcante. E aí eu vejo você fazer algumas releituras, eu vi uma obra que você fez, uma releitura da Mona Lisa, bem divertida. E eu estou muito feliz, porque Mona Lisa, eu acabei de receber um convite de uma editora que é mundial, e eles fazem livro didático para a rede pública do país. E Mona Lisa do Sertão vai ser uma releitura que estará no livro que toda a rede pública vai receber no país. Aí eu fiquei honrado demais, porque as coisas estão começando a acontecer muito rápido. Não, e sempre associar a sua arte com o seu trabalho como arte educador, né? Mesmo que você não esteja na sala de aula nesse momento, mas a sua obra está lá, o seu trabalho está lá, né? Fazendo a complementação de uma outra obra, de um livro didático, enfim, né? Então, é muito interessante. Mas vamos falar de outras releituras também? Você pode destacar algumas para a gente? Vamos. Eu fiz o Abapuru da Amazônia, que foi um quadro super interessante, onde eu peguei o próprio Abapuru, que é uma figura bem nordestina. Você dá outros nomes, né? Tipo assim, Mona Lisa do Sertão, Isso. Abapuru da Amazônia. Isso. Né? E no Abapuru da Amazônia eu coloquei pinturas marajoaras na pele dele e um cocar de índio sobre a cabeça. E foi um quadro que ficou lá na exposição. Que é a obra original da Tarsila. Isso. E também fiz de Leonardo da Vinci a Santa Ceia, tão famosa. Na Amazônia, eu coloquei a Santa Ceia com os índios em volta de Jesus. E no Nordeste, eu coloquei sertanejos com roupa, né, bem típica da região em volta de Jesus. Então, eu trago sempre para a realidade da população. Extremamente divertido mesmo. Eu vou até pedir licença para usar o desenho dessa tua obra, no nosso programa que a gente vai fazer para a Semana Santa, tá bom? Bom, eu queria falar de exposições, né? Eu fiquei extremamente encantada com o seu trabalho, desde a primeira vez que vi, por conta... já tinha visto as obras mais isoladas, mas nessa questão de um trabalho que você desenvolveu na Penitenciária Feminina de Teresina, que você vem desenvolvendo, me chamou muita atenção por conta desse cunho social. Esse assunto eu vou querer falar no próximo bloco. Mas eu queria fazer uma linha do tempo com as exposições. Você teve exposição... A primeira exposição que você fez, qual foi? A primeira exposição foi uma que eu fiz no próprio Pará, que era sobre os castanhais, né? Eu
peguei a questão do seringal, que é muito forte lá, através da borracha, foi que deu origem a Marabá. Então eu fiz uma exposição que chamou muita atenção do público, a questão da castanheira, do desmatamento. O Pará é a região da Amazônia mais devastada do país, então sempre eu procurei dentro das exposições trazer algo que chamasse a atenção do público e da mídia em geral. E aí aqui no Piauí eu desenvolvi a exposição Eu Amo Sertão, onde eu fui para a comunidade quilombola e lá eu desenvolvi um projeto de pesquisa e retratei isso nas telas. E depois eu fiz a exposição Amazônia, que essa exposição eu peguei a questão dos povos indígenas, que é muito esquecido no país, a terra é deles, mas eles são como, né, uma lenda. Quase ninguém vê índio na sociedade ou no meio artístico. A gente não vê índio ator, a gente não vê índio no meio inserido na sociedade. Mas eles estão produzindo, você que andou, que circulou, né, como você fala, a sua obra, o seu trabalho visual, né, sua arte visual, ela é sempre baseada numa situação social, não é que é sempre, mas no caso de ser baseada numa situação social, ou nesses casos, principalmente como você está falando dos índios, você vai lá e vivencia, vê, observa em loco, tá? Mas eles estão produzindo bem, eles estão estudando, eles estão se especializando justamente para poder ocupar espaço nesse meio artístico? Eu fui no Pará, na aldeia Xicrim, eu tive com alguns índios da aldeia Xicrim e eles não têm muito contato com a sociedade nossa, né? Mas eu acho isso super interessante, porque eles valorizam sua cultura desde a descendência, a geração, ainda é muito viva e forte. O sistema que os índios vivem, eu acho que dá, sabe, um exemplo para nós que lutamos por direitos iguais, porque o índio quando pesca, a pesca dele não é só para a família dele, ele divide com todos. Então nós temos muito que aprender com essas etnias, esses valores, e isso é retratado na arte deles, nas pinturas marajoaras, as pinturas que são feitas, que também é colocado na cerâmica, que é exposto para o mundo inteiro, mas ainda bem que os índios ainda permanecem nas suas tribos isolados, porque nós é que deveríamos olhar para eles e pegar como exemplo, porque nós lutamos por uma sociedade humanista, mas nós ainda temos que olhar para trás e ver esses valores para poder valorizar o que eles são, para poder aprender com eles. E Eu Amo Sertão, a gente fala no próximo bloco, tá bom? Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto conversando com o Waldson Braga aqui no programa Cena Aberta. Até já.